mais. Mas, enquanto isso, vamos ver o que é que a Alice preparou para mostrar para a gente sobre como checar notícias, né? Como as notícias que a gente recebe pelo WhatsApp. Por exemplo, a maioria das pessoas, existem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas prefere se informar pelo WhatsApp. Veja, quem é que faz o WhatsApp? Quem é que manda notícia para o WhatsApp para você? São pessoas conhecidas, mas não pessoas que necessariamente produzem notícias, né? Ou que não necessariamente produzem notícias com qualidade, com confiança, com cuidado da apuração, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que você recebe pelo WhatsApp e com o que você recebe pelo Facebook, que às vezes vem de fontes que não são confiáveis. Ah, Isli, mas você está dizendo que as pessoas que eu conheço não são confiáveis? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas que você conhece, nem sempre elas checam as notícias que elas recebem. Elas simplesmente repassam. Então, o fato de você ter recebido a notícia de alguém que você conhece não garante que essa notícia seja confiável. Vamos perguntar, então, para a Alice de Souza, jornalista que tem trabalhado incansavelmente com isso, né, Alice? Como que a gente pode tentar ter um pouco de segurança para checar aquelas notícias que a gente recebe no WhatsApp, no Facebook? Hein, Alice? Bom dia. Bom dia, Isli. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. É isso aí, como você estava dizendo, né, Isli? Hoje em dia, sobretudo aqui no Brasil, o Brasil é um dos países onde as pessoas mais consomem notícias na internet e no WhatsApp. Então, o WhatsApp é meio que uma terra sem lei, né, como a gente costuma dizer, porque não tem muito, a gente não sabe muito a fonte, os formatos são múltiplos, geralmente vem num repasse contínuo, então a gente se perde e não costuma checar, né, a informação e acaba repassando e sendo agente de multiplicação da desinformação. E aí, Isli, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de notícias falsas, né? Quando a gente costuma falar, é fake news, tudo é fake news, é desinformação, a gente costuma colocar tudo no mesmo pacote, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes não sabe, mas as fake news, na verdade, elas são um conjunto múltiplo e diferente de formas de desinformação. Então, a gente costuma sempre pensar que a notícia falsa, a fake news, é algo que foi totalmente criado para lhe enganar, certo? Mas existe uma pesquisadora, Claire Wardle, que é lá de Londres, que estuda sobre isso faz muitos anos, e ela diz, olha, não existe só um tipo de notícia falsa, existem 7 tipos de notícia falsa. E aí eu vou falar, pois são vários, a gente às vezes não sabe, né? E aí saber isso é muito importante. Isso faz parte do fenômeno da desinformação, né? Fake news é como se fosse um apelido, digamos assim, né? Mas exatamente. É muito mais que a notícia falsa, né? Exatamente. Fake news é como se popularizou, né? A forma mais, digamos, apesar de ser um termo estrangeiro, mas é a forma mais fácil de explicar esse fenômeno, mas é um fenômeno complexo, ela diz justamente isso, é um fenômeno complexo, e às vezes a gente chamar apenas de fake news não dá dimensão do real problema para a gente. E aí ela elencou, Isli, 7 tipos de desinformação diferente. Então, eu vou citar eles aqui para vocês, porque, assim, a gente sabendo quais são eles, a gente também consegue ter mecanismos de identificá-los. Fica mais fácil de a gente entender qual é esse, né? Ao que prestar atenção. Aí eu botei aqui meu celular de lado, vou filar, mas tem o conteúdo fabricado, né? Que é esse que a gente está mais acostumado a pensar, que é justamente aquele conteúdo que foi criado completamente, tudo ali é mentira, e foi criado para lhe enganar, certo? Esse é digamos, o clássico. Porém, não existe só ele. Tem o conteúdo manipulado. O que é o conteúdo manipulado? Por exemplo, é uma imagem verdadeira que passou por uma montagem e foi colocada na internet. Aquela imagem é verdadeira, mas tem uma montagem ali, tem uma manipulação. Aquele vídeo é verdadeiro, mas tem uma manipulação ali nele que torna ele falso. Então, por exemplo, ontem tinha um vídeo que era até uma brincadeira, enfim, mas brincadeiras também são desinformação, que era aquele Rafinha Bastos. Ele compartilhou um vídeo dizendo assim, eu também fui chamado para a gravação do vídeo do aniversário de Gilberto Gil. Não sei se todo mundo viu, mas Gilberto Gil fez 78 anos, semana passada, né? E fizeram um vídeo com vários amigos dele cantando Andar com Fé.
E aí ele disse, eu também participei desse vídeo, mas de última hora fui tirado. E aí ele inseriu a imagem dele no vídeo. Então, tipo assim, o aniversário existiu, ele gravou o vídeo e ele colocou num quadradinho lá, é isso? Exatamente isso. E assim, é uma desinformação, não deixa de ser, obviamente, sabendo de quem é. A gente sabe que é uma brincadeira, mas é um vídeo, é um conteúdo manipulado, que a gente chama de conteúdo manipulado. Muita gente pode ver aquilo e achar que é verdade. É verdade, é verdade. Tem o conteúdo impostor. O que é o conteúdo impostor, Isley? É aquela notícia que é toda mentira, mas vem ali um selo, BBC. Aí você olha e você diz, oxe, é verdade, é da BBC. É da BBC. Mas, na verdade, você pegou o selo lá da BBC, a marca da BBC, que é uma marca confiável, sim, colou num texto falso e passou para frente. Sabe o que acontece muito, Isley? A gente já recebeu muito. A gente recebe assim, tem uma notícia toda criada, e aí vem um link, e embaixo um link do G1. E aí, o link, quando você sobe no WhatsApp, ele gera uma imagem pequenininha, né? Sim. Como o link válido é apenas o link do G1, o que sobe, quando você recebe, é a imagem do G1 com a informação que você disse. Mas quando eu já me confundi com isso. Quando você clica, é uma imagem de tiririca, dizendo assim, você foi enganado. Meu Deus, entendi. Ou outro link de outra notícia, de outra coisa, porque tem 2 links ali, só que o último link é do G1, então a imagem que sobe é do G1, você pensa que é do G1 e clica no primeiro. Veja que sutil, né? É bem sutil, mas... Muito sutil. Acontece eu já me confundi, isso que você falou agora, eu já me confundi, não. Me mandaram uma notícia dizendo assim, a cura da diabetes. Por que você não dá essa notícia na televisão? Aí cura para diabetes? Pelo que eu saiba, a diabetes não tem cura. Aí me mandaram um link. A notícia, bem feitinha, aí tinha escrito lá, era tudo vermelhinho, era um site vermelhinho, e lá no alto tinha escrito bem-estar. Ou seja, bem-estar é aquele programa da Globo que é de saúde, né? Vermelhinho, tudo disse, peraí. Aí, disse, não, peraí. Aí fui pesquisar em outros sites, não vi em nenhum outro site. E quando eu fui olhar realmente de forma mais apurada, eu vi que aquele site era um site, como você disse, imitando. Ou seja, eles usaram a moldura, pegaram o G1 lá, aí fizeram a moldurinha, pegaram a mesma fonte, a mesma letra, a mesma cor, colocaram lá e, na verdade, era uma notícia, era um daqueles sites que as pessoas chamam de caça-cliques, né? Que era só que ganha por clique, na verdade, e que era mentira. Era mentira. Mas me enganou, veja, eu trabalho com isso. Eu disse, não, peraí, como assim? Óbvio que eu não dei essa notícia, porque eu disse, não, eu vou procurar outras fontes, procurar um médico, né, para falar, isso é verdade, não é? Tem cura da diabetes? Não tem? Mas engana, ou seja, tem gente trabalhando incansavelmente. Veja, a pessoa gastou tempo fazendo o design do site, pesquisando qual era a fonte ali do G1. A pessoa gastou tempo realmente para me enganar muitas outras pessoas, né, Alice? Exatamente. E com isso você ganha dinheiro, né? Porque, assim, cada entrada que você dá ali tem aqueles banners, aquelas coisas que estão gerando dinheiro para eles. Então, eles investem também tempo nisso porque é rentável, né? De certa forma, é rentável. Aí, a internet hoje é assim que funciona, né? Exatamente, a internet funciona para isso, na verdade, né? É um canal de comunicação? É um canal de comunicação. A gente está se comunicando aqui pela internet. Mas existem outros usos aí da internet que a gente muitas vezes não se dá conta. Aí, assim, pronto, vamos lá. Tem o conteúdo manipulado, conteúdo fabricado, conteúdo impostor. E aí tem o contexto falso. O que é o contexto falso? É um conteúdo que é verdadeiro, que acontece muito hoje em dia também. Um conteúdo verdadeiro, mas que foi retirado de contexto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo, acho que em abril, sei lá, a gente checou uma notícia lá no Projeto Comprova, que era um vídeo verdadeiro de uma reunião da Secretaria de Saúde do Extremo Sul da Bahia com o governador da Bahia, falando sobre a questão da pandemia, do coronavírus. Era uma reunião, digamos, intersetorial. Eles estavam discutindo lá o que fazer para diminuir os casos na região do Extremo Sul e como preparar o Extremo Sul para uma eventual subida de casos. O que é que acontece? Aquele vídeo foi parar no Facebook,
cada um dos dois postou. Alguém pegou aquele vídeo do Facebook, botou no YouTube e botou uma legenda assim, governador da Bahia pede que prefeita de Porto Seguro crie não sei quantos mil casos de coronavírus. Ou seja, o vídeo... Exatamente. O vídeo era verdadeiro. A reunião aconteceu. Era o governador da Bahia, a prefeita de Porto Seguro. Porém, o conteúdo do que estava dito ali não tinha nada a ver com a legenda. Era completamente... Ou seja, aquele vídeo foi retirado de contexto, né? Aquele vídeo foi... Isso acontece muito também. E aí, por exemplo, tem outra coisa que é o conteúdo incorreto. O que é o conteúdo incorreto? É o uso enganoso de informações para enquadrar um problema ou um indivíduo. Aí, deixa eu ver aqui o que ele dá de exemplo. Pronto, por exemplo, vou dar um exemplo clássico isso. O uso de aspas para dar veracidade a uma informação. Então, eu quero... Rapaz, e como isso funciona, né? Muito, isso funciona muito. Veja, uma coisa é eu dizer que Dona Joana disse alguma coisa, outra coisa é eu dizer que Isla Viana disse alguma coisa. Olha o peso disso. Quem é Isla Viana? Poxa, a Isla Viana é jornalista e tal, a gente conhece o trabalho dela, a gente confia nela. Então, se eu colocar uma aspa na voz de Isla Viana, as pessoas tendem a acreditar. Então, muitas vezes a gente recebe um áudio, por exemplo, não, esse aqui é o... Como é que se diz? É o médico do Hospital das Clínicas que disse isso e aquilo outro. Às vezes nem é aquele médico, mas você dizer que é aquele médico dá uma veracidade, né? Dá uma credibilidade para aquela informação e leva muita gente a acreditar, porque não é qualquer pessoa que está dizendo, né? É uma pessoa que estudou, entende da área de saúde. Isso tem acontecido muito também agora na pandemia. Muito, 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 muito. Eu estava tentando achar aqui... achei aqui um link, eu vou pedir para o diretor colocar aqui. Uma das coisas que nessa pandemia surgiu e que me chamou muita atenção foi uma notícia, justamente isso que você está falando, umas aspas que atribuíram à filha do dono do Santander, você viu isso lá na Espanha, eu acho, e ela dizendo assim, o dono do Santander, obviamente, o dono de banco é sempre muito rico, esse homem realmente morreu, né? E aí ela disse, se espalhou na internet dizendo assim, filha do dono do Santander diz, aí abre aspas, meu pai, com tanto dinheiro, morreu precisando de uma coisa que era de graça, o ar. Ok, a história faz sentido. Poxa, realmente, se uma pessoa que morreu de coronavírus, a gente sabe que o coronavírus ele não escolhe dinheiro, conta bancária, né? Tem pessoas muito ricas morrendo e tem pessoas muito pobres morrendo. E aí se espalhou isso, e eu vi isso, tanta gente compartilhando isso, tanta gente dizendo, poxa, tá vendo, até a filha do dono do Santander. E, na verdade, não tem nada a ver, assim, a mulher não falou isso em lugar nenhum, né? Ou, pelo menos, não foi registrado em lugar nenhum. Esse link que a gente está vendo aí foi justamente o portal G1, que também tem um trabalho de checagem, né, de notícias, chamado Fato ou Fake. E aí, é fake que filha de executivo do Santander, morto com Covid-19, disse que pai, mesmo milionário, morreu sufocado buscando algo grátis. É impressionante, né, Alice, como... Veja, a gente não conhece a filha do dono do Santander, a gente só soube da notícia de que ele morreu, mas a quantidade de gente que compartilhou essa informação, será que é porque, Alice, isso é algo que, de certo modo, faz algum sentido? Aí as pessoas compartilharam sem nem checar se era verdade ou não? Sim, também. A gente tem uma tendência, quando a gente está vivendo qualquer situação um pouco mais fora da curva, né, do que a gente costuma chamar de normal na sociedade, a gente também costuma esticar a corda daquilo que a gente vai acreditar ou não, porque tá tudo tão diferente que pode ser, né? Poxa, ninguém tem noção, ninguém tem muita informação ainda sobre o coronavírus. De certa forma, a gente não sabe de tudo que acontece, por exemplo, na Espanha. Então, pode ser que ela tenha dito isso para um jornal local lá, então eu vou acreditar, sabe? É muito isso, assim, é muito sutil, as coisas são muito sutis.
Aí, Isli, tem uma outra forma de desinformação que se chama conexão falsa. Essa eu tenho certeza que você já viu também. Certeza absoluta. É o seguinte, é quando o título não tem nada a ver com o conteúdo que está embaixo. Já recebeu um link, já. assim, super comum? Eu fico arretada quando eu acesso isso no YouTube. Super comum. Vem um título bombástico, bomba, urgente. Recife agora tem 10 praias. Aí, quando você vai ver, aí a matéria dizendo, não, porque estamos pensando que vamos... Não tem nada a ver. Mas é aquela coisa do caça-clique. Eu peguei a pessoa pela manchete. Mas ela não clicou ali, alguém já está ganhando dinheiro com isso, né? E não é quem clicou, né, Alice? Com certeza não. Dinheiro não vem assim tão fácil, né, Isli? Dinheiro não vem assim. Já aconteceu, por exemplo, da gente lá no projeto, no Confere Aí, e receber links que eram o seguinte, quando a gente ia olhar, tinha um título, e quando você clicava, só tinha o título, não tinha conteúdo nenhum, não tinha texto nenhum. Era só um título extravagante. Era só, nem o conteúdo a pessoa se deu o trabalho de fazer. Era só um título extravagante. Então, assim, e aí, para finalizar, né, esses 7 tipos de desinformação, tem uma que é a que todo mundo mais aceita, né, que é a mais aceitável do ponto de vista social, que é a paródia, né, a sátira. Que por exemplo, acho que todo mundo já viu, ou a maioria das pessoas, aqueles sites que são, digamos... Eles fingem que são sites jornalísticos, mas eles brincam com o jeito de fazer jornalismo. É o sensacionalista, criando manchetes que não existem, histórias que não existem. E aí, o que acontece? É uma brincadeira. Eles deixam muito claro, o que é bem diferente desses outros sites que fazem isso sem dizer pra gente, né? Geralmente, esses sites de paródia, eles colocam lá que é uma brincadeira, que é uma paródia, que é uma tiração de onda. Porém, tem gente que não lê isso e acredita. Eu não sei se vocês lembram e tal, mas tem um veículo desse de paródia aqui no estado que se chama Diário Pernambucano. Sim. Diário Pernambucano. Inclusive imita nas cores, né? O Diário de Pernambuco. Eu já caí em alguns links achando que era o Diário de Pernambuco. Exatamente. Assim, lá a gente costumava receber direto. Eu trabalhei no Diário, enfim, 10 anos. E a gente costumava receber direto, assim. Mas olha, o Diário deu isso, aquilo, outro. E quando você ia olhar, não era Diário de Pernambuco, era Diário Pernambucano. Então, assim, é uma sutileza do nome e da forma de fazer. Mas aí eles, por exemplo, divulgaram uma vez que ia ter uma ponte Recife-Noronha, umas coisas assim. E muita absurda, gente... né? Exato, assim. Veja, soa absurdo, mas ao mesmo tempo tem gente que acredita. A gente não pode subestimar que não é uma questão, e aí fique bem claro aqui, desde já, eu vou reforçar isso toda segunda-feira, mas que fique bem claro, não é uma questão de burrice, minha gente, não é uma questão de, porque fulano é burro e acredita, não é isso, não é isso. É uma questão mesmo de que essas coisas são feitas para brincar com o nosso imaginário, para brincar com as nossas percepções de realidade mesmo, para nos induzir, elas são... a forma de fazer, a linguagem, tudo é feito para atrair a atenção da gente, sabe? Então, por isso que a gente tem que estar com muito cuidado, assim. E aí, a gente sabendo, por exemplo, essas formas de fazer, né, a desinformação, a gente pode ficar mais atento, porque nem sempre o conteúdo mentiroso, ele vai vir completamente mentiroso. Às vezes é só uma parte que é uma mentira, é só uma forma de fazer, é só uma foto tirada de um contexto. É verdade, é verdade. Eu já vi muito assim, gente que inclusive se apropria de alguma notícia que é verdadeira, ou que uma notícia que era na semana passada, mas já mudou, aí a pessoa pega a notícia da semana passada e começa, tá vendo, eu não disse, e na verdade aquele contexto já mudou, né? Mas a pessoa fala com tanta ênfase, né? Com tanto afinco com aquela informação que acaba... Quem tem menos informação, ou quem tem menos condição de checar, né, ou de raciocinar mesmo no contexto, porque nem todo mundo tem um contexto necessário para entender, né, o que é verdade, o que não é, o que é possível, o que é impossível. Ai, meu Deus do céu, essa internet a gente ama e odeia ao mesmo tempo, né, Alice? Pois é, ela proporciona a gente conversar aqui, mas ela também nos traz alguns probleminhas, assim, que se a gente não estiver atento, a gente cai mesmo
E aí sai repassando, e depois sai mentiroso aí no grupo da família. Fica todo mundo reclamando de você. Mas, rapaz, passasse uma notícia que era mentira. Aí você diz, eita, e agora, né? Mas dificilmente alguém volta lá, né? Para desmentir o que disse, né? Dificilmente. Não, deixa eu só ressaltar passou... aqui os comentários de Valdaí. Valdaí, ó, Roberto, eu só quero falar o nome do teu pai, Roberto. Roberto é o meu primo, que está lá no Rio de Janeiro. O pai dele, Valdaí, e Gilda, são os pais, na verdade, não. Eu e Rildo é o irmão dele. Tivemos que convencer nossos pais de que a notícia que eles nos mandaram era falsa. Ou seja, acontece muito com pessoas idosas, né, Alice? Assim, tem aquele acesso à internet, tem aquele acesso às redes sociais, e nem sempre sabe como lidar com isso. Eu me preocupo muito com os idosos nesse acesso à internet, porque eles estão ali, talvez tenham um pouco mais de tempo, mas é muito fácil você acessar uma notícia ali no celular, né, no computador, e, ao mesmo tempo, não é tão fácil checar, não é tão fácil descobrir a veracidade, né? Eu fico preocupada realmente com os idosos, não pode desistir, fazer como o Roberto, né? Tem que ir lá e convencer os pais, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente vai publicar essa semana, lá no site do JC, um guia para mostrar para a pessoa que você ama que ela está equivocada com relação àquela notícia, sem agredi-la. Porque, assim, também, Isli, a gente fica muito sem jeito, né? Na hora de falar para a pessoa, mas, rapaz, isso aqui não é verdade. Olha, é muito sutil, porque, assim, geralmente são pessoas que você gosta, que você tem um carinho. No caso de Roberto, por exemplo, o pai, a mãe dele, né? É muito difícil você chegar para um pai e dizer, olha, você está fazendo isso errado, né? Então, a gente vai publicar algumas dicas de como tornar esse desmentido mais agradável, mais palatável. Mas, assim, eu já adianto que uma das formas mais simples de fazer isso é não julgar a pessoa, né? É não desmerecer a capacidade crítica dela, mas simplesmente mostrar que isso está acontecendo. E veja, você já caiu, eu já caí, a gente trabalha com jornalismo, então imagine uma pessoa que é idosa, que viveu numa outra época, que não está acostumada com as novas formas de comunicação. As pessoas idosas, elas não estão acostumadas a poder pautar alguma coisa. Elas não tinham esse acesso que a gente tem hoje facilitado aos meios de comunicação. Então, isso muda a forma como elas lidam com esse ambiente, sabe? É uma questão mais de entender esse contexto do que de simplesmente dizer faço isso não sei o quê, sabe? É verdade, tem que ter paciência, né? Muita. Alice, para a gente encerrar, então, o marido conseguiu encontrar ali o link do vídeo do Rafinha Bastos para a gente mostrar essa mentira que ele inventou na internet. Vamos colocar esse vídeo aí, então. Esse foi o vídeo, né? Do aniversário. Aí ele vai... vários artistas. Aí ele se inseriu ali, não foi? Ele foi e botou. Olha ele ali, ó. Porque todo esse vídeo aí realmente aconteceu, né? Esse vídeo existe. Olha ele se colocou ali do lado, ó, embaixo. Ó, Lulu Santos, Caetano, Marisa Monte. E o Rafinha aqui, ó. E ele de novo ali aparecendo. Ok, meu diretor, pode voltar. Só para a gente entender aí como é que essas mentiras acontecem na internet. Nesse caso é mais fácil, porque a gente sabe que é onda, ele é um humorista, né? Ele vive de tirar onda na internet. Mas quando isso pode acontecer com coisas sérias também, até para manipular, né, Alice? A gente tem que ficar atento, né? Obrigada, Alice. Obrigada, Alice. Obrigada, pessoal. E até a próxima segunda. Até a próxima segunda, Alice. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Aí, gente, ó, compartilha, tá? Depois eu vou deixar só esse trecho do programa, desse papo com a Alice, porque aí vocês compartilham com outras pessoas, vejam aí as dicas, né? As dicas que a Alice trouxe. Você pode mandar, inclusive, para Roberto, manda para tio Valdaí e tia Gilda, para eles assistirem, né, verem essas dicas. E você pode mandar para outras pessoas que você conhece também, né, especialmente os idosos
que nesse momento de pandemia estão passando muito mais tempo na internet, muito mais tempo no celular e também, às vezes, se confundindo, como qualquer pessoa se confunde, né? Como qualquer pessoa se confunde. E toda segunda, a Alice de Souza vai estar aqui com a gente, nos ajudando a entender como checar as notícias, tá bom?